Então, uma amiga, você tem basicamente duas formas de estar fixando a parte que vai na estrutura do móvel. Essa daqui é uma delas. Eu parafuso, eu faço a caixaria, coloco o fundo e depois eu parafuso ela atrás do fundo, utilizando um parafuso grande para ele vir mais ou menos até aqui, ó. Então eu coloco um parafuso de um lado, outro parafuso de outro e venho fixando na parte superior. Depois que eu fixo isso aqui e coloco na mão amiga que está na parede, aí eu faço a fixação também de dentro para a parede, tá? Aí eu faço mais, coloco uma cantoneira e faço a fixação também na parede, e aí fica extremamente seguro. Uma outra forma de estar fazendo mão amiga é, no caso, você faz a usinagem, aí o fundo ele vem aqui mais para dentro, você deixa sobrando 15 milímetros, né, que é a espessura dessa mão amiga aqui, que eu estou utilizando de 15, se for 18 você deixa 18, e aí em vez de ela ir por fora, aqui ó, ela vai por dentro, e aí você fixa aqui e por cima. É mais complicado de fazer isso porque você vai ter que fazer a usinagem e deixar o tamanho correto. E outra, aqui na lateral você vai ter que fazer um furo para que a mão amiga que está na parede ela consiga se encaixar. Então essa aqui é uma forma mais fácil e ágil de estar colocando tanto na marcenaria quanto na casa do cliente. E ali ó, tá a mão amiga na casa do cliente, na parede onde eu vou instalar. Então eu estabeleci, deixei 4 dali, estabeleci que ali é o local que eu preciso colocar. Faço a instalação primeiro desse parafuso aqui, ó. Depois que eu nivelo toda essa estrutura, aí eu faço a fixação desse aqui. Verifico novamente se ele continuou nivelado, faço a fixação desse outro parafuso. Feito isso, eu verifico novamente se ele está nivelado e eu coloco mais um parafuso aqui, aqui e aqui. Então eu tenho 6 parafusos nessa guia, mais a quantidade que tem no móvel. Então essa aqui é a parte que fica na parede, que é fixado na parede. Agora, e a parte que fica no móvel foi essa que eu mostrei. Porém, aqui embaixo, ó, eu preciso também colocar um pedacinho de MDF para ficar na mesma altura. Tá vendo que aqui eu coloquei um de 15? Então lá embaixo eu preciso colocar um pequeno, porque senão ele vai ficar jogando para dentro. Então tem que fazer dessa forma. Então aqui uma e aqui outra. A parte de baixo não tem necessidade de ser mão amiga. Se você quiser também pode. Vai ficar muito mais resistente. Porém, é mais complicado para estar instalando. Você vai ter que colocar as duas extremamente alinhadas para que elas se encaixem exatamente aqui, ó. Porque se por acaso tiver um pouquinho mais para cima a de baixo, vai acontecer o quê? Embaixo vai ficar muito encaixado e aqui não vai ficar totalmente encaixado. E aí não é legal, porque isso aqui é a estrutura que segura todo o móvel. Então vou estar colocando agora ele ali na parede e vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui é a parte superior, que eu deixei nivelado, porque é onde vai a mão amiga. Fiz o corte da mão amiga, cortar em 45 graus, tá? Não tem muito mistério. Uma peça de 13 centímetros, e depois eu corto com 6,5, divido a peça no meio, faço um corte na mão amiga. Depois disso, eu passo uma lima aqui em cima, tanto de um lado quanto do outro, porque senão ele fica muito afiado. Afiado mesmo, fica uma faca. Eu pego uma lima e faço isso aqui, ó. Passo aqui, depois passo do outro lado. Passo aqui, passo do outro lado. E faço isso na peça inteira. Faço dos dois lados. Com isso eu tenho essas duas peças aqui. Tá vendo que eu fiz um risco aqui, ó? Eu risquei a peça inteira. É como se fosse um desenho para mim saber que essa parte corresponde a essa. Então eu mantenho dessa forma na parede. Essa daqui, ó, é a parte que vai na parede. Então ele vai assim, porque a outra vem e segura aqui. Aqui eu faço 2 furos, um aqui, outro aqui e outro aqui. Esse daqui eu faço ele maior, porque aí eu consigo levantar ou abaixar de acordo com o nível. Depois que eu deixei tudo nivelado, eu faço o que? Aí sim eu furo isso daqui e travo. E eu faço isso aqui, aqui e aqui. Então vai 2 parafusos aqui, 2 aqui, 2 lá. E aí eu coloco mais um aqui no meio, mas aí é só para travar mesmo. Então aqui eu já coloquei a mão amiga nessa parte menor. Ó, eu cortei até um pouquinho menor do que eu precisava, tá? Seria melhor se tivesse cobrido tudo isso aqui. Mesmo assim, funcionou. Por exemplo, tinha um parafuso aqui, ó. Eu puxei ele, coloquei aqui em cima, que era
um parafuso que estava prendendo o fundo. O fundo tem vários parafusos, então não tem muito problema. Eu trouxe ele um pouquinho mais para cima, porque aí eu consigo colocar o parafuso que está fixando a mão amiga um pouco mais para baixo. Então ele tende a segurar melhor, não cria alavanca. Então coloquei um deste lado, tá ótimo. Ah, e uma outra coisa, aonde tem um parafuso eu marco, ó. Então eu tinha marcado aqui, porém eu mudei, aí fiz esse X e marquei aqui em cima. Em cima, igual, ó, eu marco aonde é que estão os parafusos, porque aí evita de eu parafusar em cima. Deste outro lado, ó, a mesma coisa. Dá para ter feito um pouquinho maior. Mudei também a posição e usei este parafuso aqui, ó. Então coloquei esse e aquele primeiro, depois esse do meio, e sempre acertando com a parte superior, que é com o fundo de 6 milímetros, que é o que a gente precisa levar em consideração. Coloquei mais um aqui, outro aqui, outro aqui. Então ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parafusos de 40, 3,5 por 40. Isso aqui tá ótimo, segura muito bem. Agora eu vou colocar esse outro e vou filmar para vocês verem como é que eu faço. Fiz o primeiro furo, vou verificar se vai dar certo. Ficou legal. Vou do outro lado. Ó, então passo a mão aqui, ó. Vejo que tá uma coisa só, não tem nenhum degrau. Do lado de cá, vou puxar um pouquinho. Ó, tá sentindo um degrau. Agora me pegou. Agora eu vou fazer o restante dos furos. Sempre verifique se está nivelado. Vou colocar mais um sempre verificando se está nivelado. E sempre com parafuso de 40. Pode juntar? Não pode ser de 30. Não, porque por conta disso aqui, ó. Com esse parafuso, eu pego o fundo e uma parte do móvel. E com a quantidade de parafusos, isso vai ficando cada vez mais forte. É por isso que eu coloco bastante. Só mais um aqui. Mais um aqui. Tá finalizado. E aí ele fica neste formato aqui, ó. É justinho. Então um parafuso aqui, outro, outro e outro. E você vê que eu sempre coloco para fora da marquinha, ó. Um pouquinho para fora, aqui um pouquinho pro lado, um pouco pro lado, um pouco pro lado, um pouco pro lado, um pouco pro lado e aqui um pouco para baixo também. Agora é só instalar a mão amiga na casa do cliente e depois encaixar aqui. Você vê que ele fica bem seguro. E depois, se você quiser, além disso, você faz o que? Você fura de dentro para fora aqui, ó, que aqui vai ter a mão amiga, que vai estar fixada na parede. Se você fixa, você faz o que? Você aumenta o contato entre as duas madeiras, né? Entre a madeira, o fundo e a madeira que está fixa. E aí ele fica mais justo ainda. E aí evita de que, por exemplo, a mão amiga, se alguém levantar esse móvel, ele vai sair. Se você parafusar na mão amiga, né, no lado que vai estar parafusado na parede, isso não vai acontecer, porque ele vai estar travado. E ainda, você pode fazer o que? Você pode colocar uma cantoneira aqui, ó, e parafusar tudo. Parafusar o móvel junto com a mão amiga que está na parede, e aí você trava tudo, não sai nunca mais. É assim que eu faço. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. O principal é ter aprendido. Eu sempre deixo rente com o fundo, então é por isso que eu tenho, quando eu colocar o fundo, eu tenho que deixar rente com esse lado e rente com esse lado, porque eu levo como referência o fundo depois na hora de colocar. Antes de soltar, verifica se realmente segurou. Ó.
Venho trazendo aqui para a lateral. Ó, tá firme. Vou deixar, dar um desconto que eu tenho que deixar aqui do lado. Ó, tenho que deixar 4 aqui. Ó, deixei 4, que é o espaço que eu quero deixar aqui. Porém, como é mão amiga, eu consigo estar ajustando caso seja necessário.